Olá pessoal, sou a Natália, vou estar apresentando para vocês a Skin to Flat, que é uma das iniciativas que a gente pensou aqui para a AGS. Então vamos lá. Introduzindo um pouco o caminho das oportunidades de mercado, a gente entende que a transformação digital está cada vez mais sendo aprofundada nos últimos anos. Então a gente tem falado muito sobre tecnologias com IA, automação, robótica, né, meios que acabam já tendo substituições com tarefas repetitivas que acabam criando novas funções dentro do mercado corporativo e que também existem novas habilidades para nós, seres humanos, que acabam aí trabalhando com diversos caminhos dentro desse nicho. E o que, que isso significa, né? Existem profissões que estão desaparecendo, então a gente tem visto uma reformulação dentro do mercado de trabalho, surgindo aí novas demandas, novas skills para a gente conseguir ter mais repertório digital e analítico, pessoas e empresas que precisam se adaptar constantemente. E isso tem sido feito de uma forma muito contínua e rápida, assim. Em questão de preparação, as pessoas estão cada vez mais se preparando para o meio de trabalho, para a vida, para novos contextos. E isso entra no nosso contexto de problema central aqui, pensando tanto num contexto profissional quanto para as empresas. Então, num contexto profissional, para profissionais, as pessoas não sabem quais carreiras estão crescendo, não sabem como se requalificar aqui de forma estratégica, sentem medo e insegurança, perdem oportunidades. Então, já no contexto das empresas em si, existem muita dificuldade em identificar quais habilidades faltam nas equipes, existe ainda pouco investimento em treinamentos, baixa capacidade de acompanhar tendências e tudo mais, e a gente vê aí um descompasso entre o que o mercado exige e o que nós como trabalhadores, sabemos fazer. Então, a relação de tudo isso é que a gente pensa num projeto que se conecte diretamente ao debate global sobre como tornar essa transição tecnológica justa, inclusive sustentável, e aí da ODS a educação de qualidade, né, promover capacidade contínua, trabalho decente, fortalecer a empregabilidade, e a redução das desigualdades que acaba democratizando o acesso à requalificação aqui no contexto de relação com o futuro, mais a ODS. E aí, pensando na nossa persona, a gente colocou aqui, né, a Ana, que é analista administrativa, tem um perfil um pouco mais organizado, é bastante dedicada, ela busca vídeos e cursos, mas se sente um pouco perdida em tantas opções. E ela tem medo que a automação torne seu cargo obsoleto, então gera insegurança nela, em questão de carreira, falta de orientação personalizada. E ela tem algumas aspirações de conseguir manter equilibrada, em estar em ascensão, e onde a gente consegue perceber que existe um elo ali entre milhares de profissionais que acabam tendo o perfil da Ana e como que elas podem fazer esse processo de acompanhamento e mudança. Aí, pensando num contexto aqui de dados, a gente pesquisou que 30% das empresas podem ser automatizadas daqui a 2030, 50% dos trabalhadores precisarão se requalificar até 2027, a gente tem aí 70% das empresas brasileiras dizem que enfrentam um déficit de competências digitais, e aí alguns contextos qualitativos também, então entrevistas com profissionais, empresas que relatam dificuldade em treinar os seus liderados ali, e a gente vê um problema real crescendo de forma muito ingente. Então a gente pensou aqui na Skin to Flight como uma plataforma inteligente que guia o processo de requalificação profissional, que de certa forma seja esse permear a jornada do usuário mesmo, de análise de perfil, mostra de profissões em alta no futuro, cria trilhas, acompanha a evolução diária e também oferece ferramentas para a empresa também auxiliarem suas equipes entre liderado e liderança ali. E aí as funcionalidades que a gente pensou, então, tipo um scanner de perfil profissional mesmo, IA, que acaba lendo os currículos, identificando ali pontos fortes, lacunas e oportunidades, que isso é um ponto que a gente percebe muito como déficit nas empresas para quem está contratando esses profissionais, mapa de oportunidades também em relação a mostrar carreiras em crescimento, trilhas personalizadas, dashboards de evolução, e módulo corporativo. E um dos nossos diferenciais aqui é que a IA ela personaliza a jornada de aprendizado, então ela foca nesse contexto de inclusão que é super importante, então a gente vai trazer cursos gratuitos também acessíveis para todas as pessoas que também podem se qualificar. Plataforma fácil de usar, então a gente vai tentar trabalhar aqui a questão da usabilidade, também ter contextos que também vão além da área técnica. Então a gente vai combinar aqui dados de mercado, mais análise preditiva e ajuda aí de tanto os indivíduos quanto as organizações. Proposta de valor, a gente quer
frisar aqui os caminhos, né? Para profissionais, a gente quer trabalhar clareza, aprendizado guiado. Para empresa, a gente quer trabalhar com equipes preparadas para nossa redução de custos, com treinamentos. E por que isso é único? Porque a gente está fazendo uma solução que é totalmente orientada ao usuário ali, personalizada com dados de mercado, análise preditiva e uma única plataforma. E então a gente vem pensando aí que existem todas essas dificuldades, e aí a gente acha que nesse contexto nosso a gente vai conseguir sanar muitos problemas, como dificuldade de identificar habilidades, baixa capacidade, insegurança para o futuro e sanações aí de medo de agarrar oportunidades sem ter uma orientação adequada. É isso, obrigada pessoal.